Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler para vocês do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu vou ler no capítulo 14, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Ou seja, dentro do nosso corpo existe um espírito, mas isso não quer dizer que esse espírito seja igual ao corpo. Por exemplo, eu sou filha eu não vou usar o meu nome natural, nem o nome dos meus pais, ok? Então, eu sou filha do José, mas o meu corpo é filha de José, mas o meu espírito não. Eu posso ser irmã do José espiritualmente, eu posso ser algo diferente, posso ter uma relação diferenciada com o José na questão espiritual. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre, mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Então, muitas vezes, numa mesma família, podem vir pessoas, pai, mãe e seus filhos, né? Os irmãos podem ser pessoas de famílias completamente diferentes espiritualmente, mas vieram numa mesma família aqui na Terra para aprender a gostar um do outro, aprender a se entender, aprender a se amar. Por isso que nas famílias, principalmente as famílias grandes, tem sempre alguma divergência. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas têm algumas divergências que elas devem corrigir aqui na Terra, para aprender a conviver, aprender a viver junto. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Eu, por exemplo, tenho um dos meus irmãos que eu tenho muita dificuldade de me entender com ele. Os pensamentos dele, ele me ajuda e eu o ajudo quando um precisa do outro. Porém, as nossas ideias são completamente diferentes. Eu penso de uma maneira, ele pensa de outra. E isso nos causa
um certo constrangimento muitas vezes. Enquanto que eu tenho amigas e amigos que eu trago desde a infância, né? E vou levar para a vida inteira. Por quê? Porque talvez já fomos amigos espirituais, já temos uma ligação espiritual anteriormente. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, que são as famílias de laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Entenderam agora? Aquela passagem que eu li em Mateus, que falava sobre a mãe e os irmãos de Jesus, e que ontem, na leitura de ontem, eu falei também sobre o mesmo assunto. E Deus Ele é tão maravilhoso que eu fiz a leitura em Mateus, e quando eu abri o livro segundo o Espiritismo, aleatoriamente caiu no mesmo assunto, ou seja, é da vontade de Deus que esse assunto continue sendo trabalhado. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele, sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Do ponto de vista espiritual, sua mãe se encontrava com eles. E generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como o espírito e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Agora eu vou ler para vocês as instruções dos espíritos a respeito do mesmo assunto, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista especialmente que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, só voltando um pouquinho, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. Quando o espírito deixa a terra,
carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções, compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ontem eu falei sobre isso. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar e mais ainda com a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem se formar. Qual será, pois, a sua conduta nesta família? Ela dependerá, mais ou menos, da persistência de suas boas resoluções? O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sob a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece prejudicar. Nada, com efeito, nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos
atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual os cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou o outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Então aqui, gente, nós temos que, principalmente as mães, né? Quando ele fala aqui, mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado, merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então, nós, principalmente as mães, nós vimos a terra com uma missão muito, muito, muito importante de educar os nossos filhos, de fazê-los serem pessoas melhores, pessoas boas, pessoas justas, para que quando chegarmos no plano espiritual, saibamos que fizemos o melhor, porque senão é como está dizendo aqui, se não educarmos bem os nossos filhos e não abraçar os filhos que nos dão desgosto, a nossa expiação está apenas começando. Porque quando você chegar no plano espiritual, você vai ver esse filho, essa filha sofrendo mais ainda, e você não vai poder fazer muita coisa, porque com essa chance que Deus nos deu de ser mãe desse ser, nós não estamos sendo dignas, né? Não que os pais não tenham essa obrigação, viu, pais? Os pais também têm obrigação, sim, e muita, né? Mas as mães principalmente. A tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo, o ignorante como o sábio pode cumpri-la, e o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como bom jardineiro,
que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizerem tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila, mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede, não permite senão aquelas que podem ser cumpridas, se não se triunfa. Não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, nele se comprazem? A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo, e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, se não se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus, que vos oferece ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como soldado que sai vitorioso no meio do combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos externos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre? Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar, e esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito,
que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem, como o fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas, e se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os nossos novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para ir aurir conselhos e bons exemplos no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-la de outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Belíssima essa explicação sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E mães e pais, não deixem de abraçar e de amar os seus filhos, mesmo que eles sejam ingratos, porque é através do amor de pais que esses filhos que, por ingratidão, estão sendo maus, eles vão se tornar bons filhos, bons espíritos queridos e amados por Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.